É importante o telespectador entender que no universo das crenças e das práticas, muitas vezes as coisas são uma coisa na teoria e outra coisa na prática. Mas os erros práticos não podem destoar da teoria. Pense da seguinte forma. O ensino cristão é que a gente ame uns aos outros? Sim, é a teoria. Vamos dizer que falte amor entre nós. Isso é uma prova que nós somos errados e ruins e cremos em algo errado e ruim? Não. Isso é uma prova que nós somos pecadores, nós cometemos falhas. E não estamos praticando o que está nas Escrituras. Tudo bem. Se a gente erra diante do padrão da Escritura, nós estamos pecando. Então, o que acontece? Teoricamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Todavia, nós cremos na continuidade dos dons do Espírito Santo, dentre eles o dom de profecia, que implica que uma pessoa é usada por Deus, é inspirada por Deus e etc. E tal. E nós cremos que Ellen White cumpre as características de um profeta inspirado por Deus, tanto quanto Moisés, tanto quanto Paulo, tanto quanto Amós, tanto quanto Abacuque, tanto quanto qualquer escritor da Bíblia. Entretanto, lembra que a própria Ellen White, vamos trabalhar com a hipótese de que nós estejamos corretos sobre Ellen White. A própria Ellen White, inspirada por Deus, da mesma forma como escritor bíblico, ela se coloca abaixo, dizendo que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Porque, por exemplo, vamos dizer que Ellen White ensine que você tem que amar uns aos outros, que você tem que guardar o sábado, que você tem que devolver o dízimo, que você tem que se arrepender dos seus pecados, tem que ser batizado. Vamos dizer que Ellen White ensine todas essas coisas da forma que ela tem para ensinar. A fonte da autoridade desses ensinos não é porque a gente não se batiza porque Ellen White disse. A gente não se arrepende dos pecados porque Ellen White disse. A gente não guarda o sábado porque Ellen White disse. Essas coisas são todas da Bíblia e que ela vai trazer no ministério dela, assim como qualquer pastora. O Joaquim, por exemplo, vamos dizer, ele não é o escritor da Bíblia, mas ele está usando a Bíblia para dizer, olha, creia nisso, creia naquilo, faça isso, faça aquilo outro. E qualquer pessoa que está, por exemplo, me ouvindo, deve seguir não o que eu estou falando, o que está na Bíblia. Exato. Se o que eu estiver falando não estiver na Bíblia, ninguém deve seguir. Exato. E nós cremos... A mesma coisa com Ellen White. A mesma coisa com Ellen White. Isso, Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Dois pontos antes de a gente entrar nessa questão do que ele disse sobre a autoridade. E tem uma frase muito boa, eu não me lembro quem foi que disse essa frase, mas tem uma frase muito boa que é mais ou menos assim. Se uma pessoa apresenta algo que já foi revelado, isso é desnecessário. Se ela apresenta algo diferente, é mentira. Entende o ponto? Se uma pessoa apresenta algo que já foi revelado, e aqui eu estou falando do ponto de vista não de um comentarista bíblico, não de um pastor que vai fazer um sermão ou que vai escrever um livro sobre o amor de Deus, etc. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer sobre revelação divina, tá? Revelação. Então vamos supor que o João da Silva vai se levantar no meio da praça, começou agora, se levantou lá e falou assim, nossa, Deus me revelou que agora, no momento em que os pássaros voarem para o norte, haverá um grande vento, e esse vento irá sacudir as águas do oceano e o mundo vai acabar. Pronto. Isso é uma revelação nova. Uma revelação nova. Pássaros voando na direção norte, água se debatendo e o mundo acabando. Isso é uma revelação nova, porque isso não está na Bíblia. Certo? Agora vamos supor que o mesmo João da Silva, lá no meio, falou assim, Deus me revelou que nós devemos amar ao próximo. Ora as bolas. Deus te revelou que nós devemos amar ao próximo. Isso está na Bíblia. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Deus me revelou que nós temos que nos batizar. O batismo é um passo importante da fé. Deus te revelou algo que já está na Bíblia. Então, você percebe o contexto? Se Deus revela algo que já está revelado, é desnecessário. Se Deus revela algo que é uma mentira e não é bíblico, é uma mentira. É um erro. É uma heresia. Então, essa apresentação do Ezequiel Gomes é extremamente, como posso dizer, é infantil. É infantil. Porque
Se a Ellen White vem e fala que Deus revelou a ela que amar ao próximo é bom, que Deus revelou a ela que nós devemos cuidar da nossa mente para não entrar coisas ruins, que Deus revelou a ela que nós devemos amar o próximo. Isso já está revelado na palavra. É desnecessário. Você não precisa de um profeta, como diz Leandro Quadros, extra-canônico, extra-bíblico, para dizer algo que já está dito na Bíblia. Só que esse ponto não era o ponto suficiente para Ellen White. Essa é a questão. Por que ela fez tanta pressão, como nós mostramos anteriormente? Por que ela fez tanta pressão nos livros dela? Porque os livros dela traziam uma revelação que não estava na Bíblia. E esse é o paradigma do Adventismo do sétimo dia. Porque fala assim, não, nós acreditamos no Sola Escritura, mas vocês dependem dos escritos de Ellen White para passarem e chegar no Sola Escritura. Então, a argumentação do pastor adventista, o Ezequiel aqui, ele está fazendo o beabá do pastor que é treinado dentro do seminário adventista para jogar gente dentro do tanque batismal. Volto a dizer, o adventismo de hoje está tentando normalizar Ellen White. Eles não conseguem se livrar dela, então eles vão tentar, de uma forma ou de outra, normalizar Ellen White. Normalizar por quê? Porque ela trouxe algo que é diferente da Bíblia? Volto a dizer, se você tem a Bíblia nas suas mãos, por que você precisa de Ellen White? Então, esse é um ponto impressionante dentro do contexto do pastor adventista. É um dos argumentos mais infantis que existe. E não é a questão do Ezequiel, são os outros pastores adventistas falam as mesmas coisas dentro do contexto lá dos debates que eles participam, dentro das reuniões, dentro da casa dos membros, que estão falando, eu estou cansado do adventismo do sétimo dia. Cansei de viver dentro de uma casa onde Ellen White é a minha governante e manda em mim. Eu não consigo me livrar do peso das bolas de ferro que o adventismo coloca nas minhas mãos, nos meus pés, nos meus filhos, na minha esposa, com essa mulher sendo a autoridade da igreja adventista. Eu não quero mais isso. Então, esse é um ponto que deve ser destacado. Mas, no final desse trecho que nós passamos, eles citaram um ponto importante. Se não está na Bíblia, não siga. Volto a dizer a frase. Se a revelação já está na Bíblia, é irrelevante. Se não está, não siga. E foi exatamente isso. Esse é o ponto que o pastor Joaquim levantou logo de frente. E o Ezequiel Gomes concordou. O Ezequiel Gomes, se Ellen White disser alguma coisa que não está na Bíblia, não siga. Portanto, vamos lá. Vamos lá. Afirmação sobre salvação e autoridade dos testemunhos, tá? Isso aqui nós estamos na parte de autoridade. Pontos rápidos aqui, com a referência bibliográfica no final da linha, tá? Para vocês. Vamos lá. Aqueles que rejeitam os testemunhos estão rejeitando a Cristo. Nós vimos isso agora há pouco. Ao rejeitar os testemunhos dados pelo Espírito de Profecia, os homens estão rejeitando a Bíblia. Vimos agora há pouco. Se você despreza os testemunhos, você despreza a Deus. Vimos há pouco. Vi que os testemunhos devem ser respeitados. Se você os desconsidera, está rejeitando o Espírito Santo. Vimos há pouco. Todas as referências estão do lado. Os testemunhos não devem ser desprezados. Quem os despreza, despreza Deus. Ellen White. Os testemunhos cessarão se o povo continuar a desconsiderá-los. Segue o jogo. Não há desculpa para aqueles que deliberadamente desconsideram o Espírito da profecia. O propósito de Satanás é anular os testemunhos. Gente, testemunhos são livros de Ellen White, não tem nada a ver com Bíblia, tá? Repito, desculpa, me perdoe ser repetitivo, mas eu preciso repetir isso para que isso fique gravado na sua mente, de que testemunhos no contexto adventista de Ellen White significa livros de Ellen White, não tem absolutamente nada a ver com Bíblia. Se os testemunhos não falam conforme a palavra de Deus, rejeite-os. Ok? Então, se os testemunhos não falam de acordo com a palavra de Deus, rejeite-os. Vamos lá, próxima parte. Afirmações extremas e chocantes. Vamos lá. Amalgamação do homem com os animais, ou seja, o sexo, o ato sexual de homem, ser humano, com animal, e o filhote que saiu dessa amalgamação, desfigurou a imagem de Deus. Ellen White disse isso, que houve uma mistura sexual entre seres humanos e animais, e dessa nasceram raças que nós vemos hoje. No caso, Ellen White estava se referindo à raça negra. A masturbação leva a doenças de fígado, câncer, perda de memória e morte. Isso aqui foi Ellen White. Apenas 1 em 20 que tem seus nomes nos livros da igreja está preparado para a salvação.
Eu te digo, você que está me assistindo, que poder é esse que Ellen White tinha para poder ver quem estava salvo e quem não estava. Deus odeia crianças desobedientes. No céu todos serão brancos como Cristo. Nós já fizemos um vídeo sobre isso. Os anjos informaram Jesus sobre a rebelião de Satanás. Ele não sabia antes. Comer carne causa degeneração moral, espiritual e física. Filhos de pais que comem carne têm paixões animais excitadas. Satanás foi um anjo honrado no céu próximo a Cristo. Próximo a Cristo. A Arca da Aliança foi me mostrada no céu com o sábado brilhando. Visões e sonhos de anjo guia, né? O guia dela, espiritual, o anjo. O anjo me mostrou a porta fechada, a salvação havia encerrado para os ímpios. Meu anjo me mostrou um caminho estreito pelo qual os adventistas devem andar. Meu anjo disse, não temas, eu sou seu guia. Meu anjo me disse que aqueles que rejeitam seus escritos serão deixados nas trevas. O uso de perucas aquece a cabeça e leva à inflamação do cérebro e leva à loucura também. Vestidos que mostram os joelhos são imodestos e satânicos. Que mostram os joelhos, hein? Joelhos. Vocês serão comida para vermes e viverão as 7 pragas. Ellen White fazendo profecia sobre a vida dos outros. Isso era 1880 e pouco, se eu não me engano. Nós estamos em 2025, as 7 pragas não caíram ainda, tá? Caso você tenha dúvida. Vocês serão comida para vermes, né? Israel nunca mais será reconstruído como nação. Israel nunca mais será construído como nação. Se você abrir o jornal hoje na internet, assistir o Jornal Nacional, você vai ver que Israel está bem forte ali, né? Israel está causando um barulho ali, não tá? Mas Ellen White disse que Israel nunca mais se levantaria. A Inglaterra lançará bombas e reduzirá os Estados Unidos a pó. Estados Unidos está aqui, ó. Estou por aqui, tá tudo certo. Não tem nada de pó aqui, não. A Inglaterra nunca atacou os Estados Unidos para destruir os Estados Unidos, reduzir a pó. Isso nunca aconteceu. Haverá uma guerra civil mais terrível do que a primeira. Lembra da guerra civil dos Estados Unidos, a primeira? Falou que ia ter uma outra, que ia ser muito pior. Então, esse ponto mostra que Ellen White não tinha o básico do ensinamento teológico. Ela não tinha o básico. Nós não estamos falando de uma pessoa que recebeu um treinamento errado, que tinha um mestre, um professor que ensinou Ellen White da forma errada, ou que ela foi para uma universidade, um seminário, em que ela aprendeu as coisas todas erradas. Não é isso que aconteceu, não, gente. Ellen White nunca foi treinada, ela nunca recebeu treinamento teológico nenhum. Zero. Tudo que ela escreveu veio da mente perturbada que ela tinha, infelizmente.